Olá, queridas irmãs, queridos amigos. O programa O Espírito da Letra começa agora com mais um capítulo do livro Nosso Lar. Este livro, que eu tenho certeza está encantando você, nós estamos analisando capítulo por capítulo. Em cada programa procuramos extrair da letra aquilo que André Luiz pôde transmitir com informações que, quando a gente passa com pressa, nós não avaliamos nem apreendemos. Mas quando a gente lê com mais calma, nosso raciocínio começa a perceber coisas muito importantes que estão por detrás da letra. Por isso que o nosso programa tem esse título, O Espírito da Letra. Então, hoje estaremos abordando um capítulo muito interessante. É o capítulo 31º. O capítulo cujo título é O Vampiro. Vampiro? Será que é o Nosferatu? Tem aquele vampiro famoso, o Drácula. Será que são estes? O vampiro? Mas o Espiritismo não fala desse negócio, sugar sangue, morder o cangote, nada disso. O vampiro que você vai encontrar aqui, neste conceito espiritual, é um pouco diferente e é mais sério. Não porque tenha ligação com o sangue, mas porque ele vai estar vinculado a condutas que às vezes nós encontramos com muita facilidade na Terra. Bem, André Luiz estava ouvindo uma conversa, depois de eles terem ido lá com a Paulina no capítulo 30º, eles ouviram um burburinho, ouviram uma confusão, uma falação. André Luiz foi então ver o que estava acontecendo. Quando ele se dirigiu para o local de onde vinham os ruídos, aquela falação, porque instintivamente ele foi ver o que era que estavam precisando, em direção àquele som, Narcisa diz a ele: não, André, acompanhe esse texto, está logo no começo do capítulo 30, porque já é uma revelação importante. Quando fomos atender a 2 enfermos, no pavilhão 11, escutei uma gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me e disse: não prossiga, André. Ali se localizam os desequilibrados do sexo. Espíritos, que na Terra foram aqueles que usaram da sexolatria, vamos dizer assim. Foram aqueles que usaram do sexo como uma coisa assim, desenfreada, desequilibrada, e que contaminaram-se com pensamentos de baixo teor dentro desta prática de algo tão sublime que é o sexo, mas sem o devido controle. Então Narcisa diz para o André: veja só, André, não entre aí. Aí estão os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para os seus olhos. Guarde essa emoção, André, para mais tarde, quando você estiver mais preparado. André, então, se contém, não é? Começa as minhocas a trabalharem aceleradas dentro da sua cabeça. O que será que tem aí dentro que ninguém pode ver, ou que eu não posso ver, que eu não aguento? Mas ele lembrou da dona Laura, que disse para ele: calma, André, mais para frente você pergunta, agora vá aprender. Era o primeiro dia que ele estava ali fazendo hora extra, imagina? Então, mas logo depois das 21 horas, 9 horas da noite, alguém chegou lá do fundo do parque, onde ficavam as câmaras de retificação. E você vai ver o texto. Era um antigo servidor, muito humilde, que ali prestava um serviço de sentinela. Então, a Narcisa recebeu o servidor com gentileza e perguntou: o que há, Justino? Por que você veio aqui? Qual é a sua mensagem? O operário que estava ali integrando o corpo das sentinelas das câmaras de retificação respondeu aflito: venho dizer para a senhora, venho participar-lhe, que uma infeliz mulher está pedindo ajuda no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio que ela tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. Ora, então Narcisa pergunta para ele: e por que você não a atendeu? O servidor fez um gesto de escrúpulo assim: ai, não posso fazer isso. E ele respondeu: segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo, não pude atender essa mulher, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. O quê? O quê, Justino? Pontos negros? Que me diz você? Sim, senhora. Então, respondeu Narcisa, o caso é muito grave.
E eu, André Luiz, curioso, segui a enfermeira através daquele campo enluarado. A distância não era pequena, mais de 1 quilômetro. E lado a lado eu ia vendo o arvoredo tranquilo, o parque extenso, agitado pelo vento, calmo, caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando chegamos a uma grande cancela, a uma passagem que limitava o ingresso, aonde estava a mulher que se referira o trabalhador. E então estivemos diante de uma miserável figura de mulher que implorava socorro do outro lado. Eu, diz André, nada vi, senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos. Rosto horrendo, pernas abertas em chaga viva. Mas Narcisa parecia conseguir ver outros detalhes imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou-se na fisionomia dela, geralmente calma, geralmente controlada. E aí, aquela mendiga bradou do outro lado: Filhos de Deus, dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos, para que eu possa fruir a paz desejada? Falou a velhinha. Aquela voz lamuriosa sensibilizava o coração de todos eles. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas em tom de confidência ela me disse: André, você não está vendo os pontos negros? Pontos negros. E eu respondi para ela: não estou vendo nada. Então, Narcisa me diz: André, a sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. E depois de uma ligeira pausa, ela continuou: olha, se estivesse em minhas mãos, eu abriria imediatamente a nossa porta. Mas, quando se trata de criaturas nessas condições, eu não posso resolver nada por mim mesma. Vou ter que recorrer ao vigilante-chefe em serviço. E assim dizendo, aproximou-se da mulher e informou fraternalmente: olha, minha irmã, por favor, espere um pouquinho, nós já voltamos. E então, Narcisa e André vão em busca do vigilante-chefe. E então, nós vamos em busca do nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a Narcisa, o vigilante-chefe e essa mulher aparentemente pobrezinha, pedindo ajuda na entrada daquelas câmaras de retificação. Fique conosco, a gente já volta. Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar, hoje no capítulo 31, o vampiro, o Drácula. Não, coisa pior, coisa pior. Mas não para você se assustar, porque ele não vai visitar sua casa para tirar seu sangue, não. Você vai ver por que os espíritos consideram estas almas assim, nesta condição. André Luiz volta com Narcisa de novo, 1 quilômetro e pouco, de volta lá para as câmaras de retificação. Lá elas vão entrar em contato com o diretor das sentinelas. André Luiz fala que foi a primeira vez que ele esteve em contato com ele. Narcisa apresentou-me e notificou ao diretor a ocorrência. Olha, senhor, tem uma mulher lá, toda cheia de bola preta em volta. E eu então vim falar com o senhor, porque eu não sei o que fazer com ela. E então o instrutor, que se chamava Paulo, este que era o chefe do serviço de vigilância, disse a ela: fez muito bem, Narcisa, comunicando-me o fato. Vamos até lá para ver. Foram os três de novo, mais 1,5 quilômetros, 1 quilômetro e pouco, até o local. Chegados à cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou com atenção a recém-chegada do umbral e lhe disse: esta mulher, por enquanto, não pode receber o nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Veja só, um espírito cuja função é de vigiar, de tomar conta, de supervisionar o serviço de sentinelas naquela comunidade,
está vendo uma entidade aparentemente pobrezinha, velhinha, lamentosa, toda cheia de feridas, e disse: esta entidade não pode passar para cá. Nós não podemos deixar. Aí, né, o que faz o André? Como qualquer um de nós, né? Onde já se viu? A casa de Deus é casa de todo mundo e não vai atender essa coitada. Ai, senti-me, acompanha o texto aí, olha. Senti-me escandalizado. Não seria faltar aos deveres cristãos, abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu também achar a mesma coisa, ter a mesma impressão, tomou a frente suplicante e disse: mas irmão Paulo, não há um jeito da gente acolher essa miserável criatura nas nossas câmaras? Olha só, a velhinha ainda tentou advogar a dificuldade da mulher. E o irmão Paulo respondeu com seriedade: permitir esta providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. Minha função de vigilante é a preservação do equilíbrio do nosso ambiente. Deixá-la entrar seria trair isso. E ao indicar a velha mendiga, que esperava pela decisão, gritando impaciente, ele disse para a enfermeira: Narcisa, você já notou alguma coisa além dos pontos negros? Você vai ver a imagem aí do projeto Imagem, que foi produzida exatamente para ilustrar esta obra, graças à iniciativa do nosso querido irmão Américo Sucena, mostrando esta cena. Quando o instrutor, quando o vigilante-chefe fala isto, agora era a dona Narcisa que dizia: olha, não estou vendo nada, só estou vendo o ponto preto. E então, você vai ver nesta imagem, ele dizendo: olha, pois eu vejo mais do que o ponto negro. E baixando o tom de voz, disse: conte as manchas pretas, Narcisa. Narcisa então olhou em volta e contou 58 manchas negras. O irmão Paulo, então, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, diz André, explicou: estes pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. Olha só, ou era enfermeira ou era médica, ou exercia funções na área da ginecologia. Com a desculpa de aliviar as consciências alheias, aquelas pessoas que engravidavam aí, depois não queriam ter o filho, e que estavam com problema em casa, ou que iam ter problema com o marido, porque era filho de uma outra relação, essa mulher entregava-se a crimes nefandos, explorando a felicidade de jovens inexperientes e ganhando dinheiro com isto. A situação dela é pior que a dos suicidas e dos homicidas, que às vezes apresentam atenuantes de vulto. Você vai ver a imagem aí, olha só, os rostinhos das crianças que essa mulher assassinou depois que nasceram. Recordei assombrado, diz André, os processos da medicina em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo da mãe, nas ocasiões perigosas. Ele pensou: mas e quando a mãe está quase para morrer e que às vezes nós temos que sacrificar a criança para que a mãe não morra? E o irmão Paulo, ouvindo seu pensamento, disse: não estamos falando aqui de providências legítimas, dos casos de aborto que, como a lei do universo permite, preservam a vida da mãe para que ela não sucumba, que são provações redentoras que fazem as pessoas sofrerem, mas que acabam ajudando. Estou falando do crime de assassinar aqueles que começam a trajetória na experiência da terra com o direito sublime da vida. Esta mulher assassinou crianças que nasceram com a expectativa plena da vida. E então, assustada com aquela informação, mas sensibilizada, como era da nobreza da sua alma, Narcisa ainda pediu: irmão Paulo, eu também já errei muito no passado, eu já fiz muita bobagem. Vamos atender essa desventurada? Se você me permitir, eu pessoalmente vou dispensar a ela cuidados especiais. Aí ele olhou e disse assim: olha, minha amiga, eu reconheço
que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das nossas fraquezas e a boa vontade de resgatar os nossos débitos. Mas esta criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Aqueles que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Então, Narcisa, para que nos serve aqui um serviço de vigilância se a gente vai deixar entrar gente de qualquer jeito, toda hora? Só com peninha entra, só com peninha entra, só com peninha entra. Para que então vigiar? E então, sorrindo com uma expressão, ele disse: vamos tirar a prova. Vamos ver se essa mulher realmente quer ajuda. Vamos ver se ela está arrependida. Vamos buscar a prova. Você que está aí, está querendo a prova, não é? Então espere mais um pouquinho. Daqui a pouco, depois do próximo intervalo, nós vamos voltar com o último bloco do nosso programa, onde nós vamos ver que coitadinha era essa mulher, que velhinha, dócil, triste, injustiçada. Vamos ver? Fique aí. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o último bloco do programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar, hoje com o capítulo 31, cujo título é O Vampiro. Agora vamos entender o vampiro. É aquela mulher, aquela velhinha, aquele espírito, assim todo machucado, todo desgrenhado, todo mal ajambrado, está pedindo ajuda. E o vigilante-chefe vai até a cancela onde ela não podia passar sem autorização, e diz: esta mulher não pode entrar. Aí a Narcisa tenta ajudar, tenta advogar a causa da coitada, dizendo que eu mesmo cuido dela, e ele diz: não, não pode, essa mulher não quer ajuda, ela só quer atrapalhar os que trabalham. E olha, se você quiser, veja só como é verdade, vamos buscar a prova. Então, veja só o que o vigilante-chefe fez. Aproximou-se da pedinte e perguntou a ela: que deseja você, minha irmã, do nosso concurso fraterno? E a velhinha, lacrimosa, respondeu: socorro, eu quero socorro, eu só preciso de socorro. E então, com bastante percussiência, incisivo, ele disse: mas minha amiga, é preciso sabermos aceitar o sofrimento, retificar a nossa conduta, saber que este sofrimento, ele muda as coisas, ele retifica a nossa dor. Por que razão você tantas vezes cortou a vida dos entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Quando ele falou isto, quando ele disse essa coisa para ela exibiu uma terrível careta de ódio. E ela, que era tão docilzinha, tão assim, arcadinha, gritou: quem me atribui esta infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a minha existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Imagina. E aí o Paulo disse para ela: não é isso que se observa da fotografia viva dos seus pensamentos e atitudes. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando você abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então, minha filha, volte até aqui. Irada, respondeu a mulherzinha: demônio, feiticeiro, sequaz de Satã, nunca mais, não voltarei aqui jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. E então, assumindo atitude ainda mais firme, o vigilante-chefe falou com autoridade: faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se, junto de servidores de boa vontade. A mendiga
objetou, respondeu atrevidamente: não lhe pedi remédio, coisa nenhuma, nem serviço. Estou procurando o paraíso. O paraíso que eu fiz por merecer. É o paraíso que eu quero quando pratiquei as boas obras da terra. E endereçando a todos nós, dardejante olhar em extrema cólera, perdeu o aspecto de enferma claudicante, aquela enferma que parecia tão fragilzinha, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhora de si. O irmão Paulo acompanhou-a com o olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou: observaram o vampiro? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para ela mesma e afirma que está procurando o céu. Diante do silêncio com que ouvimos a lição, o vigilante se calou. Nós, não é? Agora nós pensamos, puxa vida, a responsabilidade de quem cuida de outras vidas, que fica marcada na psicosfera, no perispírito daquela alma, que essa mulher praticou abortos, ou ela matou crianças, que poderiam estar vivendo com desculpa de ser boazinha, de resolver problemas dos outros. Ela ceifou vidas. E achou que, simplesmente fazendo de conta, ela poderia vestir-se de anja e aparecer assim, flutuando no paraíso de algodão doce. Só que não é assim. A lei do universo nos acompanha. E nós, criminosos nos nossos delitos, carregamos a grade da nossa prisão em nós mesmos. Não conseguiremos enganar ninguém, a não ser a nos iludirmos com pretensa postura generosa, quando na verdade não fizemos nada de bom. Por isso é que a doutrina espírita e o cristianismo estabelecem o critério da autenticidade. Que nós estejamos vivendo de maneira autêntica, que nós saibamos errar, mas saibamos corrigir o erro. Que aprendamos a não errar, que aprendamos a seguir por caminhos melhores, que aprendamos a perdoar, que aprendamos a reparar o mal. Porque se nós não reparamos o mal, nós não nos permitiremos os benefícios da consciência tranquila. Só assim que a gente aprende. Portanto, é importante também percebermos se na condição daqueles que destroem a vida dos outros, nós também não nos candidatamos a ser esse tipo de entidade que vampirizou as coisas boas, que usou de recursos, que explorou as jovens inconsequentes e que de verdade só criou para ela mesma o terror de um mundo espiritual bastante inferior, bastante doloroso. E com a imagem desta mulher, do Projeto Imagem, nós abraçamos você, desejando encontrar você no próximo capítulo do livro Nosso Lar, que vai nos ensinar ainda mais sobre a vida no mundo espiritual. Muito obrigado pelo seu carinho e muita paz.